E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vim falar aqui um pouquinho hoje sobre o nosso trabalho de português. Vamos fazer um vídeo, um minuto, brevemente, falando sobre um livro que marcou a nossa vida. Eu não trouxe nada mais, nada menos do que o Diário de Anne Frank. É um livro que a gente adquiriu ali mais ou menos quando a gente estava no 9º ano. Na época que eu li esse livro eu não tinha uma visão tão crítica, porém hoje, buscando novamente algumas coisas do que se tratava no livro, eu acabei mudando um pouco minha perspectiva de visão sobre essa literatura. O livro ele conta basicamente a história de uma menina que ela ficou refugiada em Auschwitz na época de perseguições de Hitler, entre outras coisas. E basicamente é um livro muito bom para os problemas sociais, porque além de ser uma história verídica, é algo que vem trazendo um pouco para a realidade do que ainda acontece um pouco hoje em dia e muitas vezes é silenciado. É uma ótima leitura e eu recomendo a todos. Oi, tô aqui para falar sobre um livro, Paciente Silencioso, do Alex Michels. Não sei como fala o nome dele exatamente, porém, esse livro conta a história de uma mulher que ela é acusada de assassinar o próprio marido. Então ela é levada a um hospital psiquiátrico e desde que ela foi acusada, ela nunca falou nada com ninguém, nunca abriu a boca pra falar nada. Então, um certo terapeuta que chega lá todo pimposo, ele consegue fazer ela falar algumas coisas. E você passa o livro todo pensando que ele é muito legal, ele é especial, que não sei o que, ela confia nele. Porém, no final do livro, você descobre umas coisinhas assim que a minha cabeça, quando eu li pela primeira vez, quando eu li umas 5 vezes esse livro, muito bom, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como assim? Esse livro é um mistério, thriller e drama, mas é muito bom, recomendo. Oi, bom dia. Hoje eu quero falar sobre o livro que me marcou muito, que foi o 1984, de George Orwell. Ele foi escrito em 1949 e é impressionante como até os dias atuais ele faz sentido. A história mostra um governo que controla tudo, até o que as pessoas fazem, pensam e o que elas podem até lembrar, através de um sistema de vigilância que chama Grande Irmão no livro. Eu li esse livro pensando sobre como a liberdade e a informação são importantes e o que realmente faz refletir sobre o que a gente vive nos dias atuais. Esse livro foi marcante para mim porque ele causa uma mistura de emoções, como o medo, a curiosidade e ao mesmo tempo faz a gente questionar muita coisa sobre a nossa sociedade. Eu aprendi que o poder controla a verdade. As pessoas acabam perdendo a própria identidade e não ser possível demonstrá-la sempre. E isso faz a gente pensar como é fácil acreditar em tudo que a gente vê, sem ler, sem pensar, ou quem está por trás das informações. Então esse livro, o 1984, eu recomendo para quem gosta de refletir sobre política, liberdade e o controle das mídias. É um livro que abre mentes e continua atual mesmo depois de tantas décadas que ele foi lançado. Depois que você lê esse livro, você acaba enxergando o mundo de outra forma e percebe que esse grande irmão que é no livro, ele está cada vez mais presente nos dias atuais na sociedade que vivemos. Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o livro O Cemitério, de Stephen King. E esse livro, ele gira em torno da família Creed, que logo no começo eles acabam se mudando para uma cidade pequenininha e comprando uma casa. Porém, essa casa ela é perto do cemitério, que tá o nome do livro aqui, e esse cemitério ele guarda um grande segredo, que é de certa forma sombrio. E o que me marcou muito nesse livro foi a forma angustiante que ele cria uma atmosfera durante a história e como que ele vai te deixando angustiado de saber como que as coisas vão acontecendo, já que ele só dá pistas no meio do livro, quase no finalzinho, de certa forma. E o personagem principal é o Louis Creed, que ele que vai ser responsável por todos os acontecimentos do livro e todas as coisas, os questionamentos que esse livro traz. Que o grande questionamento que eu percebi foi que até onde a gente iria para trazer um ente querido de volta, sabe? E ele mostra como
é difícil de lidar com o luto. Diga-se de passagem, ele perde o filho dele. Esse é um spoiler que eu tô dando, mas ele perde o filho dele. E ele mostra toda essa passagem pelo luto e o que ele faz para trazer o filho dele de volta. E essa que é a graça do livro. E ele ensina também, esse livro, como que a gente deve deixar algumas portas fechadas e como dói deixá-las fechadas. Além disso, ele traz uma parte de psicologia também muito interessante. E acho que assim, quem gosta de terror deveria ler muito esse livro, indico ele demais. É um bom livro. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar da obra O Diário de Anne Frank, que conta a história da ocupação nazista na Alemanha. Começou em 1942, né, que a Anne Frank recebeu um diário e começou a escrever. Ela escrevia assim, sobre ela e a família, deles escondidos no anexo, escondidos lá para não serem achados pelos alemães, né? Até que um dia eles acabam sendo capturados em 1944. Cada um foi enviado para um campo de concentração diferente. E no final de 1944, lá em agosto, a Anne Frank acaba sendo morta pelos nazistas. E depois, o Otto, que é o pai dela, pega esse diário e decide publicar. E essa obra, eu acho ela muito interessante, porque ela mostra como que era a visão de um adolescente durante essa época tão horrível na história da humanidade. Oi, meu nome é Vitor e eu vou falar sobre o livro A Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Esse livro ele marcou a minha vida porque eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida e esse livro me fez eu me identificar dentro da história da autora. Essa autora é um relato da vida da autora e ela vai falar sobre um relacionamento que ela teve com outra mulher, um relacionamento tóxico que ela teve. Tanto que a capa do livro aqui, ela tentando se encaixar dentro de um lugar que ela não cabe. Então, através desse livro, ele me marcou muito porque fez eu me identificar como pessoa e reconhecer que eu não era dependente de uma outra pessoa e que eu podia seguir a minha história sozinho, sem depender de ninguém e me amando. O que eu escolhi foi o mundo inteiro. Provavelmente eu ganhei ele quando eu tinha 8 anos, porque era aqueles livros que o Itaú dava. Eu gosto muito dele porque ele traz desenhos muito grandes. Como é um livro infantil, tem muita pouca palavra e mais desenho, mas ele traz coisas muito grandes e coisas que a gente fazia quando era pequeno no nosso dia a dia. Gosto muito dele porque tem as imagens aconchegantes, tem imagens que geralmente nós vemos e traz com tanta leveza, com uma maneira tão simples, que eu gostava muito dele e toda vez eu tava lendo ele. Sempre quando era pequena eu lia muito ele e eu gostava muito disso e eu gosto muito dele porque ele traz essas imagens muito grandes e bonitas, mesmo tendo pouco texto. As imagens são muito lindas e o texto também é como se fosse um poema, então eu gosto muito dele. Oi, estou gravando aqui o vídeo do trabalho da Conceição do nosso livro. Bom, o livro que eu escolhi foi Harry Potter, porque ele foi um dos primeiros livros que eu li e foi o livro que me fez começar a gostar de ler. Ele conta da história de um garoto que ele é órfão, os pais dele morreram quando ele era bebê, e quando ele completa 11 anos ele descobre que ele é um bruxo. E ele acaba indo para Hogwarts, que lá é onde ele se encontra, onde ele faz amizades. São 7 livros no total. É uma saga, né? E eu recomendo porque ele não é uma leitura muito difícil, acredito eu. E é super divertido porque com o passar dos anos você vai vendo o quanto ele amadurece e tantas coisas que acontecem durante o livro. Então lá é onde ele se encontra mesmo e tipo ele descobre que ele não é só um menino comum, né? E é muita coisa que acontece, não dá pra resumir em 1 minuto. É isso. Oi, hoje eu vou falar sobre um livro que chama Manual de Assassinato para Boas Garotas, onde ele conta sobre a história de uma garota chamada Pippi, onde ela tenta solucionar um caso da sua cidade, que
que ocorreu quando ela era criança e que se chama o caso de Indy Bell, que era uma menina que todo mundo achava que ela tinha sido morta pelo namorado, mas a Pippi ela não acreditava nisso, então ela começa a investigar junto com o irmão do namorado da Indy, para tentar solucionar o caso e para tentar tirar o peso da família do Sal e do Sal, que quando a Indy morreu, ele tinha morrido também, e falaram que ele tinha se matado. E é um livro muito bom, que me marcou porque foi o meu primeiro livro de suspense que eu li. Ele tem uma série na Netflix também, que é muito legal, e eu recomendo para todo mundo ler ele, porque é um livro muito bom. Bom, o livro que marcou a minha vida foi O Deus que Destrói Sonhos. Ele é do Rodrigo Bibo e ele fala sobre tentações que você passa na sua vida enquanto você é cristã ou até quando não é. E ele faz você pensar sobre essas tentações. Quando eu li esse livro, eu estava voltando para a igreja, eu estava me conhecendo, eu era mais novinha e eu antes não tinha uma visão tão ampla quanto agora, porque agora, né, eu vou fazer 19 anos, eu li esse livro novamente e eu vi que é outra visão que você tem, literalmente outra visão. Você não fica mais preso só naquilo, sabe? Ele fala também sobre os desafios que é viver em uma sociedade que tenta seguir um padrão, tipo, de cristão e não consegue pelas tentações que o mundo aparece. E ele marcou minha vida porque foi bem na época que eu tava me conhecendo e me perguntando se era aquilo mesmo que eu queria. Então, aquilo me fez gerar dúvidas, mas hoje eu já sei melhor a minha escolha. Oi, Ceissa. Oi, turma. Então, o livro que mais me marcou quando eu li se chama Meridiano de Sangue. Ele foi escrito pelo Cormac McCarthy, que é um escritor norte-americano. O livro se passa no Velho Oeste dos Estados Unidos. Só que não fala a história não conta quem é o personagem principal nem a história dele. E esse livro é um romance do Velho Oeste, só que é um romance muito brutal, pois ele é marcante do jeito que ele explica o cenário que está acontecendo o livro, que seria num cenário mais de lutas entre gangues, que o nosso personagem principal do livro participa de uma gangue. E do livro tem um dos personagens mais interessantes que eu já vi, chamado Judge Holden, que é um cara de 2 metros que é pálido, não tem um pelo no corpo, e ele não sente fome, não sente frio e consegue andar pelo deserto. Pensa numa história aonde você tá totalmente no mundo desconhecido. É o que o livro Crônicas de Nárnia conta. Um grupo de irmãos vão para um mundo totalmente desconhecido. Além disso, esse livro é um livro que marcou muito minha infância, então não tem como dizer que ele não é um apego emocional. É uma história extremamente cativante e que a fantasia dela faz com que você imagine cenários inacreditáveis, além do significado religioso por trás disso, que é incrível. Então, como opinião final, eu tenho que dizer que esse filme é incrível e ele realmente é muito bom. Qualquer um deveria ler um livro clássico desse, né? Oi, vocês! Vou falar do livro Os Criminosos Vieram para o Chá, que pra mim foi um livro que marcou muito, porque eu não gostava de ler, eu lia pouco. E aí, quando eu vi que eu tinha que escolher entre 2 livros, que era Os Criminosos Vieram para o Chá e um outro que eu nem lembro o nome. Eu escolhi esse e a trama dele é muito boa e é um livro muito bom. Você vai entrando ali na história, vai querendo saber o final, e você vai lendo, vai se engajando mais na história. E é isso, eu gostei muito dele. Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro Rohan, o Guardião, da escritora Emily Roda, e o porquê que ele me marcou. Esse livro eu li quando eu estava com uns 8 anos, 7, 8 anos, e foi uma época na qual eu vivia com bastante dificuldade na escola, né? Foi uma época que pegavam bastante no meu pé, me provocavam bastante, eu acabava sofrendo bastante coisa no período escolar.
E esse livro ele veio me ajudar, porque é uma época que estava bem difícil. Eu me sentia muito pequeno, mas esse livro me ajudou a mostrar que, assim, mesmo o menor conseguia ter força para ajudar quando era o momento certo, né? Então veio bem numa hora que eu precisei mesmo de ajuda e que me ajudou pra caramba para conseguir passar por essa fase difícil. Eu agradeço. Passou de um minuto. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro que mais me marcou e ele se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Ele não tem só uma escritora, na verdade eles são 100 fábulas de mulheres que marcaram a história do mundo. Tem autoras brasileiras, mulheres brasileiras, né, no caso, espanholas, americanas, chinesas, coreanas, e a razão pela qual ele me marcou foi porque eu ganhei esse livro quando eu era muito pequena, eu tinha acho que 8 anos, 7 anos, não sei. E ele me fez acreditar que eu podia ser qualquer coisa que eu quisesse, mesmo sendo uma menina, porque quando eu era pequena, quando eu tinha 7 anos, eu via muito mais homens trabalhando, muito mais meninos trabalhando. Então, ter ganhado esse livro me fez acreditar que eu posso sim ter uma profissão, posso sim ser alguém no mundo, e ele me deu muita coragem para ser quem eu sou hoje em dia. Ele tem vários contos, tem... não são contos, são histórias verdadeiras, na verdade. Primeira-ministra, que eu adoro ela. Tem cirurgiã, eu adoro a história dessa moça. Ele é muito bom. E é isso, gente. Esse é o livro que me marcou.